Para ter sucesso, o que será que conta mais? Dominar a nossa própria mente ou dominar o jogo social? Hoje a gente vai colocar frente a frente dois gigantes do pensamento estratégico, Napoleão Hill e Robert Greene. Vamos tentar descobrir se o poder nasce de dentro para fora ou de fora para dentro. De um lado, a gente tem Napoleão Hill. Para ele, todo o grande império, toda a conquista, nasce primeiro aqui, ó, no silêncio da mente. O nosso universo interior não é só um ponto de partida, é o campo de batalha decisivo onde a vitória é forjada bem antes da luta começar. E aí, do outro lado, chega o Robert Greene com uma visão bem diferente. Para ele, o mundo é um grande tabuleiro de xadrez, uma arena social, onde as boas intenções, sozinhas, valem muito pouco. O que conta mesmo é a estratégia, a observação fria da natureza humana e a habilidade de mover as peças certas na hora certa. Isso nos deixa com uma pergunta fundamental, não é? O sucesso é uma conquista interna, uma vitória sobre si mesmo? Ou é uma performance externa, um jogo de poder que a gente joga com as outras pessoas? Vamos investigar isso juntos. Para a gente entender isso melhor, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos explorar esses dois territórios do poder, um de cada autor. Depois, vamos ver como forjar a espada interior, com as ideias de Hill. Em seguida, vamos aprender a empunhar essa espada na arena com as estratégias de Greene. E por fim, vamos buscar o caminho do triunfo consciente, que é onde tudo isso se conecta. Vamos começar então por dentro pela primeira parte, forjando a espada interior. A filosofia de Napoleão Hill nos ensina uma lição fundamental. Antes de tentar conquistar o mundo lá fora, a gente precisa forjar uma arma poderosa aqui dentro, uma força de vontade e um propósito que ninguém consiga quebrar. A base de tudo para o Hill é o que ele chama de objetivo principal definido. Pensa nisso como se fosse um raio laser. Em vez de espalhar nossa energia em 1000 direções diferentes, a gente a concentra num único ponto, num alvo claro e justo. É basicamente a diferença entre ficar andando em círculos e construir algo grandioso. E o Hill não fica só na teoria, não. Ele nos dá uma fórmula da autoconfiança super prática em 4 passos. Primeiro, exigir de si mesmo uma ação persistente, sem desculpas. Segundo, dedicar um tempo, 30 minutos por dia, para focar os pensamentos na pessoa que se deseja ser. Terceiro, usar a autossugestão para transformar o desejo em realidade. E quarto, que é crucial, escrever o objetivo e não parar até alcançar. É um método para construir autoconfiança, sabe? Tijolo por tijolo. Só que o Hill também dá um alerta importante. Não adianta nada construir muros fortes do lado de fora se o inimigo já está dentro de casa. Antes de qualquer conquista externa, é preciso vencer os sabotadores que vivem na nossa própria mente. A fortaleza interna tem que ser defendida primeiro. Ele até mapeou os 6 fantasmas que costumam assombrar nosso potencial. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo de perder o amor de alguém, o medo de envelhecer e, claro, o medo da morte. Para Hill, encarar e dominar esses medos não é uma opção, é o primeiro passo para a verdadeira liberdade e poder pessoal. Certo, agora vamos para a segunda parte, empunhando a espada na arena. A gente sai da mente e entra no mundo real, nas interações sociais. Com a nossa espada interior forjada, Robert Greene nos ensina como usá-la. E aqui, as regras do jogo são completamente diferentes. Olha só que interessante o contraste na abordagem dos dois. Enquanto Hill foca na harmonia, na criação de uma mente mestra onde todos colaboram, Greene adota uma visão, digamos, mais pragmática. Para ele, se você quer ajuda, precisa apelar para o interesse da outra pessoa, não para a gratidão dela. As leis de Greene são puramente estratégicas. Como esta aqui, oculte suas intenções. A ideia é não mostrar o jogo, sabe? É usar cortinas de fumaça e até uma falsa sinceridade para mascarar os verdadeiros objetivos. É um jogo de percepção, onde quem não sabe para onde você vai não consegue te bloquear. Outra tática poderosa do Greene é o controle das opções. É genial e um pouco assustador. Em vez de impor sua vontade, você apresenta algumas escolhas para a pessoa, só que no fim das contas, todas as escolhas levam para o seu objetivo. A pessoa se sente no controle, mas na verdade ela é uma peça no seu tabuleiro. E essa frase resume bem o pensamento dele. Para Greene, o poder é amoral. Não é bom nem mal. As ações devem ser julgadas pelos resultados que elas trazem e não pelas intenções morais por trás delas. A eficácia, no fim, é a medida de tudo.
E com isso, a gente chega na nossa parte final, o caminho do triunfo consciente. Aqui está o grande desafio: como unir esses dois mundos que parecem tão opostos. De um lado, o foco no propósito interno, na autoconfiança; do outro, o jogo estratégico externo, calculista. Como combinar essas duas filosofias? A verdadeira questão talvez não seja escolher um lado, Hill ou Green, mas sim entender como essas duas visões, na verdade, se complementam. E se elas não forem opostas, mas sim duas faces da mesma moeda do sucesso. E aqui está a grande síntese, a sacada final. Pensa assim, o trabalho de Hill nos ensina a forjar a espada. Ele nos dá o propósito, a clareza, a autoconfiança, o porquê de lutar. Mas uma espada, por mais afiada que seja, não serve para nada se a gente não souber como usá-la, certo? É aí que entra o trabalho de Green. Ele nos ensina o como, as estratégias para navegar na arena social e proteger nosso propósito no mundo real. Mas como garantir que todo esse poder estratégico não nos corrompa? Como ter certeza de que a gente não se perca no caminho? Hill nos oferece a bússola, a regra de ouro. Ela funciona como um guia ético, um lembrete constante de que as táticas de poder devem servir a um propósito construtivo e não destrutivo. É a consciência que impede que a espada se torne apenas uma arma cega. E assim, a pergunta final recai sobre cada um de nós. Olhando para a própria jornada, o que o momento atual está pedindo? É hora de se voltar para dentro e forjar a própria espada, definindo um propósito e vencendo os medos? Ou será que a hora é de olhar para fora e aprender a dominar a arena social com mais estratégia e maestria? A resposta vai definir o próximo passo no caminho para o triunfo consciente.